Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos aqui dar início à nossa aula de História hoje para os meus queridos alunos do quarto ano. Vamos iniciar o capítulo 4, a pesquisa sobre os povos antigos. Mas antes, vou botar aqui, ó. Quarto ano 1, aqui, ó, em nome de todos vocês. Quarto 2, e quarto 3. Antes de começar, vocês já devem ter pego o livro, o estojo, estar num local bem confortável para assistir a aula, prestar bastante atenção. Antes da gente entrar no capítulo 4, vamos lembrar um pouquinho o que foi a unidade 1, capítulo 1, 2 e 3. Nós falamos a história da nossa vida, a história da vida de cada pessoa, cada família tem uma história. Tudo isso para a gente começar a estudar a história do ser humano. Como é que é pesquisada a história dos povos antigos, dos povos que deram início à vida humana na Terra. Então, tudo isso a gente aprendeu, fizemos bastante trabalho, tarefas sobre isso. A história da cidade, da última aula que a gente gravou, eu pedi para vocês pesquisarem a história de Fortaleza. Tudo isso para a gente iniciar o capítulo de hoje. Então, vocês devem abrir o livro na página 36. E a gente vai tentar fazer do jeito que a gente fazia sempre na sala. Ler o conteúdo e explicar, observar todas as imagens que tem no livro. Conforme eu coloquei aqui na imagem, ó, pesquisa sobre os povos antigos. Como é possível saber como viviam os primeiros povos que habitavam o planeta, se esses povos ainda não tinham desenvolvido uma forma de escrita? Como é que nós vamos saber o que eles comiam, de que eles viviam, como era a vida cotidiana deles? Observe as imagens a seguir e depois vamos conversar um pouquinho. Aqui nós temos uma pintura na parede, chamada de pintura rupestre, que eles desenhavam nas paredes essas cenas de caçadas, animais, cenas de família, de imagens humanas. Eles tentavam representar isso daí. E tudo isso é usado como estudo para saber como eles viviam. Na outra imagem nós temos aqui, ó, os arqueólogos trabalhando em uma escavação. Os historiadores tentam descobrir, por meio da análise de documentos, como era a vida dos primeiros grupos humanos que habitaram no planeta. Então, para isso, existem profissionais que pesquisam documentos, restos fósseis, restos de animais mortos e de pessoas. Também os desenhos deixados nas paredes, eles passam o tempo estudando para saber como viviam os povos antigos. Vestígios arqueólogos com ossadas nessa imagem de animais e peças de porcelanas encontradas durante a escavação para a construção da linha do metrô em São Paulo. Então, quando eles foram construir o metrô, começaram a escavar, encontraram esses vestígios aqui, ó, vestígios de ossadas de animais e peças de porcelanas. E os arqueólogos, quem são eles? O que são? São profissionais que estudam a origem dos seres humanos, sua evolução e suas características por meio de escavações, documentos, monumentos, fósseis e objetos deixados por antigos grupos humanos. E os documentos, como nós já estudamos também, podem ser registros escritos, fontes como ruínas, instrumentos, pinturas em rochas, vestígios de fogueiras. Tudo isso são documentos usados pelos arqueólogos para estudar a vida dos povos antigos. Aqui nessa próxima página, na página 37, os arqueólogos também fazem isso por meio de uma ciência chamada arqueologia, que estuda a vida e a cultura dos povos antigos a partir dos vestígios arqueólogos. Alguns dos principais sítios arqueólogos brasileiros ficam no Parque Nacional na Serra da Capivara, no estado do Piauí. Então, um dos mais importantes locais
de estudo dos arqueólogos fica aqui no Nordeste, no estado do Piauí, como nós podemos ver na imagem aí, Serra da Capivara. Saiba mais, Museu da Natureza. Na década de 70, a pesquisadora Neide Guidon, acompanhada de uma missão arqueóloga francesa, iniciou seu trabalho na Serra da Capivara, no estado do Piauí. Essa missão trouxe como resultado a criação do Parque Nacional da Serra da Capivara. Atualmente, o sítio arqueológico da Serra da Capivara é o mais importante das Américas. Recentemente fundado, o Museu da Natureza está localizado ao lado do Parque Nacional da Serra da Capivara e tem inúmeras atrações. Recursos audiovisuais e interativos transportam o público para milhões de anos atrás, até a Era Glacial. Você sabia que o estado do Piauí é um dos estados mais quentes do Brasil? E já foi descoberto gelo? Os visitantes também podem usar óculos virtual e passear pelos cânions da região, uma experiência muito próxima do real. São 12 salas com exposições de diversas, entre as quais fósseis de animais gigantes, como a preguiça, e felinos de dente de sabre. Então, aqui está contando um pouco da história de como foi criado o museu lá no Piauí. Vamos passar para a próxima página, até aí tudo bem? No final da aula, eu vou disponibilizar o meu número de WhatsApp exclusivo para vocês, para que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma extra, pode entrar em contato comigo, tá bom? Então vamos para a página 38. Os primeiros grupos humanos. Como vimos, historiadores e arqueólogos se dedicam a estudar a origem do ser humano, né? Então, esse é o trabalho deles. Eles passam tempo aonde foi descoberto algum fóssil, algum vestígio de alguma coisa, vai uma equipe e eles vão estudar quem viveu ali, como viveu, de que se alimentou. Para facilitar o estudo, a história é dividida em períodos de tempo. O período anterior à invenção da escrita é chamado de pré-história. Os fósseis, assim como os objetos e pinturas rupestres, são as principais fontes para o estudo dos grupos humanos que viveram nesse período. Como nessa imagem que vocês estão vendo na página 38, os nossos ancestrais viviam da coleta de frutos e raízes, da caça e da pesca. Eles não tinham descoberto ainda a agricultura, né? Eles viviam de localidade em localidade, apenas recolhendo aquilo que caía da árvore, né? Apenas vivendo da colheita e da caça e da pesca, migrando de uma região para outra, em busca de uma sobrevivência. A alimentação de todo o grupo dependia da habilidade em enfrentar grandes animais, como o mamute, a imagem da foto aí. Aqui na página 39 nós temos a descoberta do uso do fogo, que trouxe mudanças significativas na vida do homem, o que levou à transformação da produção de armas e instrumentos agrícolas. A descoberta do fogo foi um passo importantíssimo na vida humana. Também aqui nós temos a imagem desse crânio, vou colocar aqui. O município de Santa Lagoa é considerado um dos sítios arqueológicos mais importantes do continente americano. Foi lá que foi encontrado em 1975 dos mais antigos fósseis humanos, com cerca de 11 mil anos, batizado de Luzia. Tal descoberta ajuda a conhecer um pouco mais os primeiros habitantes das Américas. E aqui nós temos pintura rupestre, né? Que é o nome dado a essas pinturas feitas pelos humanos sobre a superfície rochosa. Há cerca de 12 mil anos, nenhum dos grupos humanos que viveu nas terras que hoje formam o Brasil conhecia ou tinha um sistema de escrita. Mas os pesquisadores descobriram, por exemplo, que eles faziam pinturas para representar os animais que caçavam e outras atividades, como as danças e os rituais. Se vocês observarem, eu marquei aqui, ó, do jeito que a gente faz na sala, a gente vai marcando as partes principais do texto. Vocês podem aí também marcar no livro de vocês. Então, eles faziam essas pinturas aqui, representavam caçadas,
atividades, animais, danças e rituais que eles faziam, eles iam lá e representavam nas paredes. As pinturas eram feitas em grutas ou paredes rochosas, com os próprios dedos ou usando gravetos e folhas. As tintas podiam ser obtidas das próprias rochas. Os pigmentos coloridos, como o vermelho e o amarelo, vinham do minério de ferro, o preto do manganês, misturado com cera de abelha, resina de árvores ou ovos de animais. O pigmento virava tinta. Tanto no Brasil como em outros lugares do mundo, são os vestígios deixados pelos povos antigos que nos ajudam a conhecer a sua história. Então, como a gente estudou que a gente conhece a história da nossa família através de fotos, cartas, relatos orais, do mesmo modo aqui também, tanto no Brasil como em qualquer lugar do mundo, eles estudam os povos antigos através dos vestígios deixados por eles. Aqui nessa imagem nós temos pinturas rupestres numa caverna na França, encontrada em 1994. A galeria guarda uma série de pinturas consideradas as mais antigas já feitas pelo ser humano, mais de 30 mil anos atrás, e impressionam pela complexidade artística. Aqui nós temos o Vale das Pedras, em Mato Grosso. Os desenhos feitos nas rochas da caverna geralmente eram figuras de animais e seres humanos. E aqui nós temos objetos de pedra, pilão e machado, encontrados no sítio arqueológico das Cabaceiras, na Paraíba. A pedra foi muito usada para a confecção de objetos. Ao longo do tempo, os primeiros grupos humanos passaram a fabricar armas. Ferramentas e utensílios mais aperfeiçoados para a caça, como pontas de lanças de pedra lascada e machados de pedra polida. Então, a pedra foi muito utilizada para fazer vários objetos no tempo da pré-história. Agora vamos saber um pouquinho mais sobre o trabalho, como trabalham os arqueólogos. Os arqueólogos são cientistas que estudam documentos muito diferentes dos documentos escritos. Eles estudam pedras, objetos, pinturas em rochas, vestígios de fogueiras, há séculos apagadas. Todos esses são documentos de povos que viveram muitos e muitos anos atrás, naqueles lugares em que se encontram os vestígios. Em muitos casos, foram os povos que não deixaram documentação escrita e cujos hábitos podem ser conhecidos através de análises que os arqueólogos fazem desses materiais. Cada grupo humano se comporta, pensa, trabalha e se distrai de maneira toda sua. As técnicas de fabricar instrumentos de trabalho, as maneiras de preparar os alimentos, de plantar, as roupas que as pessoas vestem, os ornamentos que usam, tudo isso faz parte de sua maneira de viver, de sua cultura. Quando um povo desaparece e os objetos que ele usava são encontrados, eles passam a constituir vestígios dos quais podemos tirar informações. Cada mínimo detalhe tem sua importância, pois é um elemento de valor para reconstruir um modo de vida definitivamente extinto. Um objeto isolado de pouco serve se não conhecemos as condições do meio ambiente correspondente ao período estudado. Por isso, o trabalho arqueológico não pode ser feito por amadores ou colecionadores de objetos arqueológicos. Somente todo um conjunto de uma pesquisa torna possível o conhecimento da cultura e da história daquele povo pré-histórico. Essa não será uma história de fatos acontecidos, mas será a história da forma como os grupos culturais se relacionaram com o meio ambiente em que moravam. Será a história das mudanças na maneira que tinham de fazer suas casas, seus objetos, suas comidas, suas armas, e como usavam o meio ambiente e como se autorrepresentavam em pinturas rupestres pré-históricas. Então, o estudo dos arqueólogos é um trabalho importantíssimo, mas não pode ser feito apenas por uma pessoa que gosta de colecionar, por amadores. São estudos sérios, são pesquisas sérias que eles encontram os objetos e passam meses e até anos estudando sobre aquele povo que deixou de existir, né? Então, toda a nossa forma de se comportar, tudo que a gente come, tudo que a gente veste, é uma maneira de deixar um pouco na história
como nós vivemos naquele tempo, naquela época. E agora, então, hora da pausa. Vocês vão dar pausa no vídeo, fazer a tarefa e depois nós vamos assistir a correção que vem em seguida. Oi, voltando aqui, conseguiram fazer a tarefa? Então, o que diz a atividade? Imagine que você é um historiador ou um arqueólogo e encontrou os vestígios abaixo. Aqui, você é um arqueólogo, estava lá pesquisando e encontrou esses vestígios. Observe com atenção as imagens e depois escreva uma legenda explicando o que você constatou. Então, eu coloquei aqui as respostas. Se vocês tiverem escrito uma resposta parecida com a minha ou de alguma forma que esteja identificando, tudo bem, a resposta é pessoal, tá? Então, na primeira imagem que podemos ver aqui, uma pintura rupestre, desenho deixado numa rocha, na parede. E esse desenho está representando aqui uma forma humana, ó, um bonequinho aqui, ó, de qualquer, dá pra gente identificar como se fosse alguém levantando os braços, de uma forma humana. Na segunda imagem, nós podemos ver aqui, ó, pegadas marcadas pelo chão, de algum animal, possivelmente pode ser um animal grande, ó, que são pegadas grandes. Aqui nessa imagem abaixo, nós temos um utensílio de cerâmica decorado com desenhos, né? Fez tipo uma cuia, uma bacia e decorou aqui por fora, ó. E aqui nessa outra imagem, outra pintura rupestre, em uma rocha que parece representar um animal de 4 patas, que a gente pode identificar com rabo. Algum animal que esse grupo humano caçou. Então, feita a correção da atividade, a próxima imagem é a agenda que vocês vão copiar, a agendinha de vocês, aqui ó, 5 de maio, disciplina História, agenda, e aqui embaixo tem o meu número, que é o WhatsApp, aqui exclusivo aqui para vocês tirarem dúvidas, tá bom? Se tiver alguma dúvida, quer conversar, fazer alguma pergunta, pode entrar em contato aqui por esse WhatsApp aqui, tá bom? Beijo, até a próxima!